E aí, galera? Beleza? Bom, nessa aula aqui então a gente vai falar sobre equações de reta. Bom, nós vimos aí numa aula anterior, né, que a condição de alinhamento, a condição de alinhamento de 3 pontos, ela é dada da seguinte maneira: você pega os 3 pontos, coloca um determinante, onde a última coluna é toda 1, né? Se esse determinante der 0, quer dizer então que esses pontos estão alinhados, né? Bom, no caso da gente trabalhar com equação de reta, a gente vai utilizar isso daí. Como assim? Vamos pegar aqui uma reta qualquer, passando por 2 pontos quaisquer, né? Vamos falar então que essa reta ela passa aqui. Vamos pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Ó. Vamos falar que esse cara aqui é o 3, esse é o 1. Vamos falar que esse aqui é o 5 e esse é o 3. Tá? Então esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B. Né? Note então que o ponto A ele tem coordenadas 3 e 1 e o ponto B tem coordenadas 5 e 3. Bom, essa minha reta aqui, vamos chamar de reta Rzinho minúsculo, tá? Só para lembrar, ponto a gente denomina como letra maiúscula do alfabeto. E reta a gente utiliza letras minúsculas do alfabeto. O que a gente sabe então? Bom, 2 pontos determinam uma reta. Apenas 2 pontos são necessários para se determinar uma reta. Então, 2 pontos estão sempre alinhados. Ou seja, se eu pegar o determinante, né, com esses 2 pontos aqui, ó, 3 e 1, 5 e 3, esse determinante ele tem que dar 0, desde que esse ponto aqui em cima também esteja alinhado com esses outros 2, ao mesmo tempo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos escolher um ponto em qualquer lugar dessa reta. Sei lá, aqui. Aí esse ponto a gente vai falar que ele tem coordenadas x, y. Então vou trazer ele aqui de forma genérica. Muito bem. Pela condição de alinhamento, então esses 3 caras têm que dar 0 o seu determinante, né? Bom, aí você faça o determinante da maneira que você achar mais interessante. O que a maioria das pessoas fazem, né, é repetir as primeiras colunas. Muito bem, então vamos lá. X, 5y e 9. Menos 5, menos 3x, menos 3y. Esse cara é igual a isso e tem que ser igual a 0. Então aqui nós temos 2x, opa, 2x não, menos 2x, mais 2y, 9 menos 5, 4, mais 4 é igual a 0. Tem que simplificar? Tem. Divide tudo por 2. Menos x mais y mais 2 é igual a 0. Pessoal, essa daqui, ó, é a equação geral dessa reta em particular. Tá? Então, assim, dados 2 pontos, sempre você consegue descobrir a equação da reta que passa por eles. Basta fazer o quê? Toma um ponto genérico, né, com coordenadas genéricas, escreve os outros 2 pontos aqui, pela condição de alinhamento esses pontos estão alinhados. Você vai encontrar algo em função de x e de y. Né? Ou seja, dado x, você obtém y e vice-versa. Você consegue descobrir todos os pontos alinhados nessa reta. Essa daqui é que nós chamamos de equação geral da reta. Né? Então, essa é a equação geral da reta. Quando a gente descobre uma equação, a gente tem a mania de colocar Rzinho 2 pontos. Ou seja, o nome da reta 2 pontos, vamos definir ela como. Essa equação aqui é dela. A equação geral é aquela em que tudo fica do lado esquerdo e somente o 0 fica do outro lado. Né? Mas ela não é a melhor maneira assim, da gente expressar a equação dessa reta. A melhor é a reduzida. O que seria a equação reduzida da reta? É aquela que você isola o y, escreve ela como sendo, entre aspas, uma função. Vai deixar o y em função de x. Então passa esse menos x para lá e o 2 para lá. Ó. Nós vamos ter que y é igual a x menos 2. Ó. Lógico que essas duas retas são iguais. Essas equações são iguais. Né? É a maneira de escrever que é diferente. Agora, para que serve essa maneira aqui? Essa aqui é a equação reduzida da reta.
O interessante de você deixar a equação desse jeito, vamos voltar um pouquinho lá no primeiro ano. Quando a gente estudava funções, tinha lá f de x é igual a 3x menos 1, por exemplo. Lembra que esse f de x ele é sinônimo de y, né? Muito bem. Mas a gente escreve como f para a gente saber qual é a função que a gente está utilizando. Se você deixa como y, o exercício tem 2 ou 3 funções, você vai colocando y em tudo. Você não sabe qual função você está trabalhando, né? Esse cara aqui é chamado de coeficiente angular. Esse cara aqui é chamado de coeficiente linear, né? O que é o coeficiente linear? Ó, joga 0 aqui no lugar de x. O que você vai ter? Menos 1. Y igual a menos 1. Ou seja, é aquele cara onde a sua reta está cortando o eixo y. Esse é o coeficiente linear. O que é o coeficiente angular? Se esse cara é positivo, ele fala que a sua reta está inclinada de forma crescente. Se ele é negativo, ela é decrescente. Se esse cara é nulo, essa reta é constante em uma determinada altura, né? Então, isso é o coeficiente linear e isso é o coeficiente angular. Quando você deixa na equação reduzida, nessa forma, no caso, olha lá, você já sabe que o coeficiente linear dessa reta é menos 2, ou seja, ó, esse cara aqui ó, é menos 2. Lógico que o meu desenho está totalmente fora de uma metria bem calculada, né? Não tem nada milimetrado aqui. Aqui deu 1, aqui deu menos 2, tá? Isso é só um exemplo. E o seu coeficiente angular é 1. Ó, é positivo. Realmente, positivo. A reta é crescente. Então, quando você deixa ela na forma reduzida, você automaticamente já define aí os seus dois coeficientes da reta, né? Eles são importantíssimos para que você desenhe a reta também. E algumas outras coisas mais, tá? Se liga aí que a gente vai fazer alguns exemplos. Determine as equações reduzidas e também gerais das retas que passam pelos pontos abaixo. Tudo bem, então vamos lá. Ó, o que nós temos então? Que esses caras estão na mesma reta e eu quero a equação que é essa reta. Então vamos lá. Ponto genérico aqui é sempre 1, né? 1, 0 e 2. Então esse determinante aqui tem que dar 0. Então vamos lá. X, 0, 2. Então x mais 2. 0, menos 2x, menos y. Olha lá, ó. É isso. Então aqui vai dar menos x, menos y, mais 2 é igual a 0. Essa é a sua equação reduzida. Ah, desculpa, geral. A equação reduzida é isolar o y, né? Então vamos passar todo mundo para o lado de lá. Logo, sim, o y tem que ficar positivo, tá? Menos x mais 2. Aí, essa aqui é a equação geral. E essa é reduzida. Vamos falar que essa aqui, vamos chamar de equação geral, vamos chamar de EG aqui nesse exercício, tá? E equação reduzida de R, certo? Então, ó, o que a gente sabe? Essa reta ela é decrescente e corta na altura 2. Ou seja, dá até para você meio que esboçar rapidinho um gráfico aqui, ó. Ela é decrescente e aqui é 2. Qual é a raiz, né? Onde ela corta no eixo X aqui, ó? Basta jogar y igual a 0, né? Passo 2 para cá, menos 2, ou seja, corta no 2 e no 2, tá vendo? Então, com essa reduzida, você praticamente constrói o gráfico, né? Letra B, vamos lá. Então, vamos encontrar a equação da reta que passa por esses pontos aqui. Menos 5, 2, menos 1 e menos 1. Repete as duas primeiras colunas. Isso tem que dar 0. Ó, 2x menos y mais 5. Mais 2 mais x mais 5y. Lembra que quando você multiplica sentido diagonal secundária, você troca o sinal, né? Então vai dar 3x mais 4y mais 7 é igual a 0. Pronto. Essa é a sua equação geral. Reduzida. Então esse 3x vai para lá e esse 7 também. 4 divide todo mundo aí, então dá menos 3 quartos de x menos 7 quartos de x. Ó. Então essa aqui é uma reta decrescente que corta na altura menos 7 quartos, né? Quase 1,8, alguma coisa assim.
Vamos esboçar isso? Olha lá, x, y. Ela é decrescente e ela corta no negativo, então ela tem que ser algo assim, né? Ó, esse cara aqui é menos 7/4. Olha lá. Se você quiser saber onde ela corta em x, ó, já sei que essa raiz é negativa, basta colocar y igual a 0, né? Então vem 7/4 para cá, olha lá, ó. Vai 7/4 positivo, então ela vai cortar no menos 7/3. Aqui, ó. Aqui é menos 7/3, nesse lugar aqui. O exercício não pediu, mas estou esboçando aí os gráficos também, tá? E para acabar, vamos achar a equação dessa daqui agora. Nossa, tem fração. Sim, elas existem. Ó, x, y, 1 e 1 e 1. Menos meio, 7/3. Menos 1 e 0. Vamos lá, repeteco aqui. Esse cara é 0. Então vamos lá, aqui vai dar 7x sobre 3 menos y mais 0 mais 7/3 0. Aqui vai dar menos y sobre 2, então vem mais meio y. Isso tudo é 0. Ok? Multiplicar tudo por 6, né, dos dois lados. Mesma coisa que calcular em MC, viu, pessoal? Então vai dar 14x, ó, 6y, 42/3, então vai dar 14, né? Então multiplicando por 6, 6 por 2 é 3, isso é igual a 0. Então nós vamos ter 14x menos 3y mais 14, que é igual a 0. Pronto, essa é a sua equação geral. Sua reduzida, isola o y. Olha, então esse 14x vai para lá, esse 14 também. Fica tudo negativo, né? Como fica tudo negativo, então vai ficar tudo positivo. Aí passa o 13 aí para dividir. 14/3 de x mais 14/3 de y. Essa daqui já é uma reta crescente cortando em um valor positivo. Vamos rascunhar isso daqui então. Ó, ela é crescente e corta no valor positivo. Então para ela cortar aqui, ela tem que vir por aqui, né? Ó, tem que fazer isso. Então aqui dá 14/3. Se você quiser a raiz igual aqui a 0, ó. Ué, então vai dar menos 1, né? Vai dar menos 1. Ó. Muito bem, então essas são as respectivas equações, tanto gerais quanto reduzidas aí, né? Aqui faltou o meu ER e aqui também faltou o meu ER de equação reduzida. Ok? Então é isso aí, pessoal. Determine as equações das retas abaixo mediante seus gráficos. Bom, então, na verdade é o seguinte, quando você tem o gráfico já, né, quando você já tem a reta desenhada, é a mesma coisa de você ter dois pares de pontos, né? Porque olha só, esse cara aqui, por exemplo, é o ponto 2, 0. Ó. Esse cara é o x igual a 0 e y igual a 6. Esse cara é o 0, 3. E esse aqui já deu as coordenadas, ó, 4 e 7. É a mesma coisa do outro, né? Então basta você pegar esse par de pontos e colocar o terceiro genérico. Ó. Então 0, 6 e 2, 0. É irrelevante quem vem primeiro, desde aqui mantendo as coordenadas alinhadas, né? Vamos repetir aqui as duas primeiras colunas. Esse cara dá 0. Então 6x, 2y, 0. Menos 12, 0, 0. Pronto. Essa já é a geral, mas tem que simplificar, né? Simplifica por 2. 3x mais y menos 6 é 0. Pronto. Como o exercício não deixou claro se queria geral ou reduzida, a gente opta pela geral, tá? Aqui a mesma coisa, ó, vamos lá. X, y, 1 e 1. Então aqui vai ficar o 0, 3 e aqui vai ficar o 4, 7. Repetindo aí as duas primeiras colunas. Olha lá, isso é 0, ó. 3x mais 4y mais 0. Menos 12 menos 7x, 0. Olha lá. Então eu tenho menos 4x
mais 4y menos 12 é 0. Dividindo tudo por 4, né? Menos, opa, aqui é x, né? Pois y. Menos x mais y menos 3 é igual a 0. Pronto. Essa é a equação da sua reta. Essa reta tem nome, né? É a reta T. Essa aqui também tem nome, é a reta R. Ó. Certo? Então essas são as equações dessas retas, ok? Para título assim, de conferência, se você mandar a reduzida delas, ó, o x vai ficar positivo. Olha lá, crescente. Ó. Passa esse cara para cá, fica negativo. Ó, decrescente. É uma maneira assim, não de conferir, mas pelo menos de perceber se está errado. Tá certo? Você não sabe se está certo, mas sabe se estiver errado. Ok? Isso aí. Determine os valores de m e n para que os pontos P e Q pertençam às retas R e S, respectivamente. Ok, então assim, para um ponto pertencer a uma reta, o que tem que acontecer? Quando você joga esse ponto na reta, tem que dar certo, tem que ficar igual dos dois lados, tem que manter a igualdade. Então vamos lá, vamos jogar esse ponto aqui. Ó, esse ponto tem x valendo m e y valendo 2. Então m mais 2 vezes 2, ó, porque o y é 2, menos 5 igual a 0. Matou. Aqui é 4 menos 5, então dá menos 1. Ó, m é 1. Aqui, ó, então esse cara para pertencer à reta, esse 3 vem para cá, esse n vem para cá. 5 vezes 3, menos n, menos 7 é 0. Isso aqui dá 15, né? 15 menos 7 é 8. Olha lá. Então, menos n é menos 8, portanto, n é 8. É isso, bem simples, né?